Olá, queridos, bom dia. Dia do Senhor, o qual Ele nos proporciona para estudarmos um pouco mais a Sua Palavra. Assim vamos fazê-lo. Hoje nós vamos vamos estudar um pouco sobre o que Lucas registrou em seu livro. Lucas capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Não vamos ler agora, daqui a pouco a gente lê. A narrativa que trata da cura de 10 leprosos. Com certeza essa história já veio à sua mente agora, não é mesmo? A cura de 10 leprosos que Jesus curou, contudo apenas um foi a ele ou retornou a ele para agradecê-lo. O restante, ou seja, os 9 que foram curados, contudo não voltaram para agradecer ao seu mestre. Irmãos, é certo que estamos vivendo em tempos difíceis, com o que diz respeito ao isolamento social, não é verdade? Estamos atendendo às recomendações governamentais aqui do nosso estado, município, para ficarmos em isolamento social, só sairmos para a rua para serviços essenciais. Por exemplo, ir ao supermercado, padaria, farmácia e por aí vai. Em outros locais estão determinando, mas isso não é o caso aqui. Mas nós, como cristãos, nós estamos agindo de forma equilibrada, atendendo na medida do possível às recomendações, para que não sejamos atingidos por esse vírus. A pandemia do Covid-19, do coronavírus, está por aí, está por todo canto. Então, estamos atendendo às recomendações, ficando dentro de casa para não sermos atingidos ou infectados por este vírus. Por isso o isolamento. Por isso esse texto de Lucas, que ele traz para nós no seu evangelho, me veio à mente a história destes 10 leprosos. Ou seja, eles deveriam ficar isolados, não porque ainda não possuíam a doença, ou seja, para que eles não fossem infectados. Eles ficavam isolados conforme determinava a lei de Moisés. Isso pode ser verificado em Levítico 13:45. Eles ficavam isolados, longe do convívio familiar da sociedade da época, porque já estavam contaminados. Não porque ainda não estavam, mas porque já estavam contaminados. E naquela época, a doença da lepra, além de incurável, era uma doença mortal. O leproso perdia sua família, perdia os amigos, perdia o emprego, os bens, enfim, perdia tudo à sua volta. Eles deveriam ficar literalmente isolados da sociedade. Quando eles saíam do leprosário, eles deveriam gritar quando se aproximavam de alguém: imundo, imundo. Em outras palavras, eles deveriam gritar: leproso, leproso, para que as pessoas se afastassem delas. Hoje nós sabemos que a doença da lepra, ou hoje no linguajar popular ou na medicina atual, é a atual hanseníase. E tem cura, tem tratamento, nós sabemos disso. Mas naquela época era uma doença degenerativa, as pessoas morriam de pouco a pouco
e, acima de tudo, longe dos seus familiares. Hoje nós não temos praticamente doenças incuráveis, não é mesmo? Vem à minha mente agora, talvez a AIDS ainda não temos cura. Não temos cura ainda a respeito da AIDS. Com relação às outras doenças, já temos curas. Com relação ao Covid-19, a este vírus, não temos ainda a vacina, contudo ainda existe como a pessoa escapar, como a pessoa ser tratada e assim curada. Podemos também fazer um paralelo direto à nossa existência, à nossa vida. Nós estávamos contaminados pelo vírus do pecado. Contudo, o nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, nos libertou do poder do pecado, nos libertou do pecado e nos curou. A pergunta é: nós somos gratos ao Senhor por tamanha cura? Ou nós somos como aqueles outros 9 leprosos que saíram, foram até ao sacerdote? Só o sacerdote poderia atestar a cura naquela época, como exigia a lei de Moisés. Por isso que Jesus, no texto nós vamos ver, falou: vão até ao sacerdote. Então eles foram aos sacerdotes e no meio do caminho foram curados. Será que somos ingratos? Às vezes não somos gratos por tamanha salvação. Só um retornou, só aquele estrangeiro, como narra Lucas. Ele era samaritano. Com certeza os outros 9 eram judeus. Nós sabemos que os judeus e os samaritanos não se combinavam, tinha uma certa rixa desde a divisão do reino, desde quando a monarquia foi dividida, deixou de existir monarquia e o reino do norte e o reino do sul foram divididos em 2 reinos. Então, antes de nós passarmos ao nosso estudo, vamos orar ao Senhor. Vamos estudar hoje a respeito da cura dos 10 leprosos, em específico com o seguinte tema: Cristo se importa conosco, por menores que sejamos aos olhos humanos. Cristo se importa conosco, por menores que sejamos aos olhos humanos. Aqueles leprosos da nossa história que nós vamos ler, você vai observar que eles gritaram, porque eles não poderiam chegar perto das pessoas. E Jesus se importou com eles. Vamos orar? Deus bendito, obrigado por Tua palavra, obrigado por Tua graça. Ajuda-nos a ter o nosso coração grato ao Senhor. Não, ó Pai, não deixe-nos, ó Pai, termos os nossos corações ingratos, o pecado da ingratidão, sermos gratos por aquilo que o Senhor tem feito a nosso favor, a favor da nossa família. Ajuda-nos a entender a Tua palavra e sermos edificados com esta bela história que o evangelista Lucas deixou para nós. Obrigado por este domingo, no nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto? Abram, por favor, no evangelista Lucas, capítulo 17, versos 11 ao 19. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11 ao verso 19. Diz o texto: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram:
dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, o que podemos tirar de proveito nesta narrativa, neste texto que Lucas deixa para nós? O que nós podemos aprender como igreja, como pessoas, a respeito desse texto? O texto que Lucas narra da cura de 10 leprosos, o qual adiantei trazendo o tema que Jesus, ele se importa conosco, por menores que nós sejamos aos olhos humanos, aos olhos de outras pessoas. E este é o caso dos 10 leprosos da nossa lição. Eles viviam de forma isolada, não partilhavam do partir do pão com os seus semelhantes, a não ser com os outros que estavam na mesma categoria de doença. Estavam banidos da sociedade, estavam banidos do convívio familiar, porque assim a lei exigia. Por algum motivo ou relato de alguém da época, eles sabiam que Jesus estava por passar pelaquela aldeia. O texto não narra, mas a gente pode inferir ou tentar imaginar isso. Porque quando Jesus estava de caminho para Jerusalém, já era próxima a Páscoa, Jesus estava rumo a Jerusalém, onde ele haveria de sofrer, onde ele haveria de ser julgado, condenado e assim levado ao Gólgota para ser morto pelos nossos pecados. Ele haveria de passar pelaquela aldeia. Então o nosso evangelista Lucas narra que Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Quando Jesus estava entrando nessa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Então a gente pode identificar aqui e tirar como proveito para a nossa lição o seguinte ensino: o pedido por compaixão. O pedido por compaixão. A partir do verso 11 ao verso 13, em específico, o verso 13 nos diz que os leprosos gritaram. Eles saíram ao encontro de Jesus e gritaram, ficaram de longe, porque eles não podiam se aproximar das outras pessoas, ou seja, pessoas sãs. Então ficam de longe e gritam a Jesus.
e dizem: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Tenha misericórdia de nós, mestre. Jesus então olha aquela situação, a situação degradante daqueles homens, aquela doença tão terrível. Esse é o pedido por compaixão, é o pedido por misericórdia. Mestre, tenha compaixão de nós, estamos morrendo. Pouco a pouco, dia após dia, estamos morrendo, mestre. Ninguém se importa com a gente. Nós somos a escória da sociedade. Ninguém se importa com a gente. Então, por favor, mestre, tenha misericórdia de nós. Isso Jesus ouviu quando ele entra naquela aldeia. Isso também nos remete a outro personagem que Jesus estava caminhando e passando por Jericó, quando um cego grita: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí o cego pergunta, ou melhor dizendo, Jesus lhe pergunta: o que queres? Ele fala: que eu torne a ver, mestre. E nós sabemos o que aconteceu. É a mesma situação aqui. Jesus, compadece-te de nós, tenha misericórdia de nós. Nós também podemos pedir misericórdia a Deus. Nós também, através de Jesus Cristo, você que nos ouve, seja você adolescente, seja você adulto, seja você criança, seja você crente, seja você não crente, basta você crer, basta você verbalizar a sua crença, a sua confiança naquele que pode lhe ajudar. Não sei qual é a sua dificuldade, o seu problema, a sua doença, mas creia. Jesus pode lhe ajudar. E nós vamos observar a partir dos próximos versos que Jesus se compadece daqueles homens. Jesus se compadece e exerce misericórdia para aqueles homens. A partir do verso 14 é possível a gente encontrar 3 ações. O verso 14, e assim eu convido a ler novamente, diz assim: ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Agora a gente pode fazer um jogo de palavras, principalmente no verso 14. A primeira pergunta a se fazer é: quem ordenou? É a primeira ação do verso. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, a primeira ordem. Quem ordenou? Jesus. Jesus ordenou. O que Jesus ordenou? Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Podemos abrir um parêntese aqui e até uma indagação. Por que Jesus, quando se compadece desses homens, ele não diz logo: vocês estão curados, a fé de vocês prevaleceu e agora vocês estão curados, ide em paz? Por que Jesus não usou desse recurso como usava de costume quando curava alguém? Tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação. Então a primeira ação é que Jesus ordena: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que essa ordem tão assim na nossa mente inusitada? Porque, queridos,
Este era o procedimento normal quando um leproso era curado. Então, Anderson, pastor, você está me garantindo que aqueles homens já estavam curados? Eu creio que sim. E no desenvolver da narrativa do nosso enredo, é possível ver que os homens já estavam curados. Quando Cristo diz, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, isso nos leva a entender que eles já estavam curados, porque assim era o procedimento. Assim a lei exigia quando um leproso era curado. Eles deveriam apresentar-se ao sacerdote. Abram comigo e a gente vai ver essa situação se confirmando em Levítico 14, versos 1 e 3. Abram, por favor. Abram as suas Bíblias. Agora a gente vai identificar e entender por que Jesus ordenou: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Levítico 14, versos 1 e verso 3. Vejam o que diz o texto sagrado. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levada ao sacerdote, este sairá do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada. Esse era o procedimento. Jesus aqui, nada mais, nada menos, está cumprindo o que determinava a lei de Moisés. Ele, então, está cumprindo o que determinava. E aqui a gente pode abrir outro parênteses. Jesus cumprindo toda a lei. Incrível isso, não é mesmo? Jesus poderia muito bem falar: ide em paz, vocês estão curados, vão em paz, se relacionem novamente com a família de vocês, não é verdade? Esqueçam o passado, vocês sofreram e sofreram muito, estavam morrendo pouco a pouco, mas eu trouxe vida novamente a vocês, cura física, então ide em paz. Jesus poderia ter feito isso, não poderia? Poderia, contudo, ele não o fez. Não o fez porque ele, como Senhor e dono da própria lei, aquele que ordenou para Moisés, para que Moisés ordenasse aos sacerdotes, agora ele está cumprindo a risca. Essa era a lei do leproso. Então, ide e mostrai aos sacerdotes. O sacerdote, queridos, funcionava como um tipo de inspetor de saúde para certificar que a cura realmente ocorrera. O sacerdote era um tipo de agente de saúde. Inspetor, aquele que verificava, aquele que saía do arraial para verificar se os leprosos realmente estavam curados. Repare que agora existe lógica. Quando Jesus se compadece, quando Jesus atende o pedido por compaixão, por misericórdia, quando ele diz: ide, mostrai-vos aos sacerdotes, isso nos garante que eles já estavam curados. Jesus já havia os curado. Isso é encantador. Jesus apenas estava cumprindo o que a lei exigia. O próprio Jesus disse que ele não havia vindo para revogar a lei, mas sim para cumpri-la. Esse é o primeiro jogo de palavras. Quem ordenou? Jesus. Quem obedeceu? Os leprosos.
Os leprosos da nossa história que obedeceram. Irmãos, Jesus estava se submetendo, ou estava submetendo a teste a fé daqueles homens, ou destes homens. Nós podemos ver isso. Ao pedir que agissem como se tivessem sido curados. E enquanto caminhavam rumo aos sacerdotes, ao templo, possivelmente, eles perceberam que estavam curados. E enquanto obedeciam, a cura aconteceu. Lucas diz que, e indo eles, ficaram limpos, ficaram livres da doença da lepra. A obediência demonstra fé. A obediência demonstra fé, nunca é demais dizer isso. Precisamos ter fé. Precisamos orar e agir. Precisamos acreditar na soberania divina. Precisamos sempre. Mas também precisamos desenvolver a nossa fé. Desenvolver aquilo que nós chamamos de responsabilidade humana. Eles acreditaram no Messias, no Filho de Deus, e foram mostrar-se aos sacerdotes. E indo mostrar aos sacerdotes, eles foram curados, porque exercitaram a fé naquele que poderia curá-los, que é Jesus Cristo. E podemos enfatizar que não adianta crer e ficar parado. Não adianta crer e ficar parado e dizer eu tenho fé e não agir, ou agir e também não ter fé. Podemos nos remeter a Tiago: a obra sem fé é morta, e fé sem obras também é morta. A fé é inoperante. Primeiro jogo de palavras: quem ordenou? Jesus. Quem obedeceu? Os leprosos. Quem curou? Jesus. Foi Jesus quem curou, e não os sacerdotes. Jesus curou a todos, sem perguntar a sua nacionalidade, religião. Sabe por quê? Ele não faz acepção de pessoas. Se é pobre, se é rica, se é parda, se é negra, se é branca, se é amarela, se é índio. Não, Cristo não faz acepção de ninguém. Ele se importa com todos, mesmo que nós não sejamos ninguém aos olhos humanos. Querido, sendo assim, Cristo se importa conosco, isto é fato. Isto é fato que Cristo se importa conosco. Por menores que sejamos aos olhos humanos. E podemos também dizer nesta manhã, de forma enfática, a cura acontece pela misericórdia divina e não pelo merecimento do enfermo. Os 10 leprosos não mereciam nada. Eles obtiveram graça, favor não merecido. Eles receberam misericórdia divina, não porque eles estavam enfermos, não, porque Cristo assim quis fazê-lo e quis exercer misericórdia para com eles. A salvação é da mesma forma. Podemos fazer esse paralelo. Você que nos ouve, nos escuta, Cristo exerce misericórdia da mesma forma.
Nós não éramos ninguém. Nós estávamos perdidos, mortos espiritualmente. Mas Deus, através do seu Espírito Santo, nos concedeu vida, e vida em abundância. Nós somos salvos não pelos nossos merecimentos, mas pelos méritos de Cristo. Então nós vimos na lição que existem, no verso 14, 3 ações: uma ordem, pessoas obedecendo e pessoas sendo curadas. Tudo isso porque Cristo resolveu exercer a sua misericórdia. Primeiro nós vimos o pedido por compaixão, verso 11 a 13, quando Cristo entra naquela aldeia, quando Cristo se dirigia a Jerusalém, quando Cristo estava passando pela Galileia. Cristo resolve atender o pedido por compaixão daqueles 10 leprosos. Quando ele resolve atender, ele dá uma ordem, existe obediência e existe cura. Isso de forma graciosa. Agora nós vamos ver que a gratidão ou a gratidão de um estrangeiro. Por que estrangeiro? Vamos novamente ao texto. A gratidão de um estrangeiro. Repare o que o texto narra. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou fazendo o quê? Dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Agora repare a ênfase do texto. E este era samaritano. Olha a ênfase que Lucas passa para nós. A gratidão de um estrangeiro, um que não era judeu nato. Nós sabemos que os samaritanos não se davam com os judeus. Existia uma rixa entre eles. Então, queridos, isso também leva-nos a perguntar: o porquê agora os 10 não estão juntos? É porque agora estão curados? É porque agora a velha rixa voltou? O texto não diz, mas faz nós imaginarmos. Será que os 9, por certo judeus natos, não uma raça misturada? Será que agora você está curado, volta para o seu lar, volta para os seus, agora a nossa amizade acabou, estamos curados, parabéns para você, parabéns para nós, agora volta para os seus. Mas é o que é interessante nesse texto, que este estrangeiro, este samaritano voltou dando glórias a Deus. Ele não cometeu o pecado da ingratidão como cometeram os outros 9 da nossa história. Por isso que Jesus, de forma imediata, pergunta: não eram 10 os que foram curados? Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu posso perceber a cena, queridos, eu posso tentar imaginar a cena, aquele homem que houvera sido curado, agora aos pés de Jesus, rendendo graças ao seu mestre, sendo grato. Jesus o pega pela mão e diz: filho, vai em paz, a tua fé o curou. Você acreditou em mim e, acima de tudo, você foi grato.
Você exerceu gratidão para com a minha pessoa. Jesus, Deus, também exerce aquilo que nós chamamos de graça comum. Ele cura inúmeras pessoas, crentes e não crentes. Ele faz cair chuva sobre crentes e não crentes. Ele dá o alimento diário a cristãos e não cristãos. Ele abençoa as famílias cristãs e não cristãs. Contudo, ele exercendo a sua graça comum, poucos são gratos. Poucos voltam aos pés de Cristo para agradecê-lo e render-lhe graças. Você é uma pessoa grata? Você que nos ouve é uma pessoa grata? Ou uma pessoa que apenas recebe e não consegue agradecer? É uma pessoa que implora por ajuda divina e quando recebe, esquece de agradecer. Espero que não seja o seu caso. E se for o seu caso, peça perdão no nome de Cristo Jesus, que Ele irá lhe perdoar. Jesus valoriza o louvor. Cristo valoriza as ações de graças, a adoração. Mas, acima de tudo, Ele queria ver aquelas pessoas perto dele, rendidas aos seus pés, como aquele que o fez. Podemos citar o salmista Asaf, no Salmo 50, verso 15. Salmo 50, 15 diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Você está angustiado? Nós aprendemos na nossa lição que aqueles leprosos estavam angustiados. Agora nós podemos trazer isso para a nossa realidade. Você está angustiado? Está com problemas psicológicos, comportamentais? Está com a sua alma angustiada? Aquilo que nós chamamos a noite escura da alma, com a doença do século chamada depressão, fatura chegando, etc, etc. Sendo assim, eu quero, no nome de Jesus, a desafiar a você, não importa a sua idade, não importa qual é o seu sofrimento, a sua doença, só quero dizer que invoque ao Senhor no dia da sua angústia, não se volte para os homens. A lição nos apresenta volte-se para Cristo. Verbalize e grite no seu íntimo, no conforto do seu quarto. Estamos passando por tempestades, estamos vivenciando dias terríveis, dias de angústias, mas acredite, Cristo se compadece de nós. Ele nos livrará. E quando Ele nos livrar,
Não faça como os outros 9. Não vá para os amigos, para os familiares e se esqueça de Cristo. Primeiramente, se renda a Cristo. Verbalize a sua gratidão para com Cristo e assim diga em alto e bom som às outras pessoas o que Cristo fez por você. Talvez para aqueles 9 da nossa história que Lucas narra, eles não retornaram. Sabe por quê? Talvez eles enxergavam Jesus apenas como um homem abençoador. Talvez eles enxergavam Jesus apenas como um curandeiro. Não é diferente às vezes na nossa época. Igrejas abarrotadas de pessoas querendo a cura física, querendo a cura, seja ela qual for, da sua doença. Isso não é errado. É errado quando eu coloco isso apenas como o meu objetivo principal. Talvez esse era o objetivo daqueles leprosos, enxergar Jesus apenas como um curandeiro. Apenas pensavam no benefício físico, apenas pensavam no conforto pessoal de sair do isolamento e voltar para o convívio familiar. Apenas pensavam no aqui e agora, naquilo que nós chamamos de vida temporal desta vida. Quantos pensam dessa forma? Quantos querem a bênção do Criador, mas não desejam o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que Deus Pai providenciou na eternidade e no tempo oportuno veio para salvar pecadores, a maior de todas as doenças. Então, lembrem-se, já fomos libertos da nossa doença. Aí você me pergunta, qual doença, Anderson? Dor de cabeça? Cólica renal? Câncer? Coronavírus? Não é dessa doença que estou falando. Eu estou falando da doença do pecado. Nós já fomos libertos da nossa doença do pecado, do poder do pecado. Sabe por quê? Deus se compadeceu de nós. Ele enviou Jesus Cristo para nos sarar da lepra do pecado. Deus Pai se compadeceu de nós e enviou Jesus Cristo para nos sarar da lepra do pecado. Essa é a maior cura que devemos acreditar e tomar posse e dizer para as outras pessoas: acredite que a maior cura é a cura espiritual. Se tu ainda não tem essa certeza, faça o que fizeram os 10 leprosos da nossa lição. Vou relembrá-los. Eles disseram: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Faça isso. Não sei qual é o seu sofrimento, mas Jesus sabe. Ele é um Deus onisciente. Paulo diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares. Se tu ainda não tens a certeza desta rica salvação, dessa bênção indizível, verbalize e creia que Ele pode curá-lo e dar-lhe nova vida para louvor de Deus Pai. Vamos orar? Deus bendito, louvado seja o Senhor. Obrigado por essa lição. Obrigado porque temos a maior de todas as curas, a cura espiritual. O Senhor nos tornou vivos em Cristo Jesus e agora temos a salvação. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua graça sobre a nossa vida. Queremos Te pedir também, no nome de Jesus, se existem pessoas necessitadas que estejam agora ouvindo e carecem da ajuda do Senhor, tenha misericórdia. Exerça misericórdia sobre a vida dessas pessoas no nome de Cristo Jesus. Que elas sejam curadas, libertas, satisfeitas, mas que elas sejam também gratas ao Senhor quando receberem a cura. E se alguém deseja salvação, conceda a salvação em Cristo Jesus para elas. Essa oração é que nós te fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham um bom dia, que Deus os abençoe de forma abundante e que em breve estaremos juntos anunciando as boas novas de salvação.